Olá, aluno fera da odontologia, tudo jóia com vocês? Eu sou a professora Júlia do grupo Aluno Fera da Odontologia. Antes de tudo, já deixe um like e se inscreva no nosso canal. Vamos juntos na nossa meta de 10 mil inscritos e eu conto com vocês. E deixe aqui nos comentários também a sua dúvida, eu vou responder pessoalmente para você. No episódio de hoje, nós vamos aprender odontologia com perguntas e o nosso tema será resina acrílica. Também fique comigo até o final do vídeo que eu vou te contar uma questão de prova da disciplina de materiais dentários. Mas antes de tudo, roda a nossa vinheta! Professora, o que você nos conta sobre o material? Bem, ele é considerado um material de caráter versátil, pois possui uma ampla empregabilidade dentro das disciplinas das especialidades da odontologia. Ele possui uma contração de polimerização oriunda lá da reação de conversão entre o monômero em polímero, além também de apresentar uma baixa resistência mecânica. Isso quando a gente compara com os materiais metálicos ou quando se compara a resina composta. E como que é a apresentação desse material? Bem, as resinas polimetil metacrilato apresentam-se na forma de pó e líquido. O pó, que é um polímero acrílico, e um líquido, que é o monômero. E a proporção é de 3 medidas do pó para 1 medida do líquido. E para isso é muito importante sempre utilizar o dosador que acompanha a embalagem. Então a gente sempre tem de manter as medidas do fabricante, ok? E quais são as principais características deste material? Bem, ele tem insolubilidade quanto à salivação do paciente. Ele é de fácil manipulação, isso quando seguido todos os passos e quando a gente entende as fases deste material. Ele permite também uma facilidade maior no polimento e no acabamento da peça, então ele permite que a gente consiga dar um bom polimento e acabamento. Ele é passível de desinfecção, e isso é muito importante para evitar a infecção cruzada. Ele apresenta estabilidade dimensional, estabilidade morfológica e também uma boa estabilidade de cor. Já um fato negativo é que alguns pacientes podem vir a apresentar uma reação alérgica por conta do monômero. Então, a anamnese é muito importante, pois você vai descobrir se o paciente tem alergia a algum produto, né? Já que se ele entrou em contato anteriormente com o monômero. Então, isso a gente vai sempre perguntar para o paciente já na consulta inicial. E quais são as indicações gerais deste material? Então, nós podemos utilizar ele na confecção de moldeiras individuais ou de próteses provisórias, nos casos onde a gente necessita dentes artificiais, nos casos onde a gente necessita de reparo em próteses, na confecção de placas miorrelaxantes, na confecção de base de próteses parciais ou totais, entre outros procedimentos que a gente pode utilizar. E quais seriam os tipos deste material? Bem, nós temos as resinas acrílicas ativadas quimicamente, e o que eu tenho para falar sobre esse material? Ele é o mais popular, sendo também conhecido como autopolimerizável, tem maior praticidade e facilidade de manuseio. A sua reação de presa acontece através de substâncias químicas e o seu ativador é a amina terciária. Já o outro tipo, que é a resina acrílica ativada termicamente, tem um maior grau de polimerização, tem um maior grau de resistência mecânica e características estéticas mais satisfatórias. A sua reação de presa é ativada através do calor. Agora, uma aplicação clínica, nós vamos conversar sobre a confecção de uma moldeira individual. Então, eu vou falar para você quais são os materiais e como é o modo de confecção. Então, na manipulação da resina acrílica
ativada quimicamente, nós vamos precisar de pote Dappen, espátula número 36, cera 7, o Lecron, o pote Paladon, 2 placas de vidro, o lápis grafite, a vaselina sólida, o isolante para resina, a resina acrílica e um pincel número 8 ou de numeração 10. O objetivo da moldeira individual é realizar a moldagem funcional durante a confecção de uma prótese total. E o preparo a gente faz antes, em modelo de gesso. Então, como é feito? O preparo do modelo de gesso é realizado utilizando o lápis grafite, onde a gente vai delimitar as áreas do modelo que serão recobertas pela resina acrílica. Nós vamos definir as interfaces entre a gengiva inserida e a mucosa do paciente e vamos delimitar o palato duro e o palato mole, no caso de uma moldeira superior. Lembrando que a moldeira nunca pode chegar no palato mole do paciente, nem ser apoiado em bridas nem sobre o freio. Com o auxílio da cera número 7, nós vamos realizar os alívios das áreas retentivas para facilitar assim a remoção da moldeira. Depois nós vamos utilizar um isolante de resina e o pincel. Nós vamos isolar todo o modelo criando uma fina película. E agora a gente vai esperar o isolante secar. E aí, nesse momento, a gente vai preparar as placas de vidro. Então, com o auxílio do Lecron, nós vamos recortar 2 finas tiras da cera e nós vamos colocar cada uma em uma extremidade das placas, de uma das placas, tá? E agora nós vamos untar literalmente, tá? As 2 placas com a vaselina. Qual que é a função? É indicar em que fase a resina estará, então a gente usa a plaquinha para isso, tá? Agora nós vamos para o preparo do material resinoso, tá? Então, sempre com o auxílio daquele medidor que acompanha a caixa, nós vamos utilizar a proporção de 3 para 1. Então, sendo 3 para o pó e uma medida para o líquido. O líquido ele deve ser depositado no pote Paladum e tampado para não volatilizar, tá? Isso é importante. Aos poucos, a gente vai depositando o pó, despejando com uma mão o pó e com a outra a gente vai rodando o pote com o líquido. Esse material nessa fase ele não deve ser espatulado porque está acontecendo ali a reação. Então neste momento a gente consegue observar as fases de mistura do material. Então as fases de mistura. O material neste ponto ele encontra-se na fase inicial. Então a gente vai ter a fase arenosa, a fase pegajosa, a fase plástica. Então, quando acontecer a fase plástica, a gente vai retirar a massa aberta nas placas e nós vamos acomodar no modelo de gesso, adaptando e com a ajuda de um Lecron e do líquido, a gente vai realizando os recortes na resina, acompanhando aquelas marcações que nós fizemos anteriormente. Então, a gente vai confeccionar o cabo, molhando através do monômero e a gente vai introduzir junto à resina, sempre respeitando o ângulo de 45 graus. Aí ela vai entrar na fase borrachoide, então que é a fase final, né? Nela a gente já inicia a polimerização final do material. Após isso, nós vamos retirar a moldeira do modelo de gesso, realizar o acabamento de maneira que a mesma não venha machucar o paciente, e em seguida nós vamos realizar o polimento. Então nós vamos deixar a superfície preparada para ser levada na cavidade oral do nosso paciente. Então esse é o passo a passo da nossa moldeira individual. E para você que ficou até o final do nosso vídeo, agora eu vou te contar uma questão que sempre cai na disciplina de materiais dentários, que é você explicar as fases que passa a resina acrílica ativada quimicamente, e é o que eu vou te explicar agora. Vamos lá? A primeira fase é a arenosa. Nela, o monômero ele envolve completamente as pérolas do polímero, adquirindo uma cor translúcida e vai apresentar baixo escoamento e um ganho de brilho superficial. E ela vai receber este nome, pois quando nós misturamos o pó ao líquido, essa mistura vai adquirindo uma consistência parecida com areia molhada, sabe, de praia?
Então é a fase arenosa. A segunda fase que ocorre é a fase pegajosa ou fibrilar. Nela, o líquido começa a dissolver as longas cadeias do polímero, então vai se tornando viscoso e aderente. Na tentativa de dividir a massa, vão se formando aqueles fios finos e pegajosos, daí o nome de fase pegajosa ou fibrilar. Ela é caracterizada pela formação de fios que lembram uma teia de aranha. A terceira fase, ela é conhecida como a fase plástica. Nela ocorre a saturação da solução de polímero em monômero e o líquido perde a sua pegajosidade. A massa, ela vai escoar homogeneamente, tornando-se manipulável sem aderir às mãos. E nesta fase, a resina torna-se manipulável. Então, é permitido sim você manipular a resina com as mãos nesta fase. Você deve lembrar que é a fase crítica, pois se você perder o time desta fase, você não conseguirá mais modelar a resina, já que você já passou para a fase borrachoide. Então, você vai perder todo o seu trabalho tendo que começar tudo de novo. Então, a fase plástica é a fase onde a gente vai modelar a resina no modelo. Então, é a fase de trabalho, a plástica. E a última fase é a borrachoide, né? Então, há aumento de concentração das cadeias de polímero no monômero e a evaporação do monômero torna o líquido escasso. Ocorre um escoamento precário, caracterizado pelo aumento da temperatura recorrente da exotermia da reação. Então, é na fase borrachoide que vai acontecer a parte final da polimerização. Após isso, nós vamos dar o polimento e o acabamento. Gostou do nosso conteúdo? Deixe um like, apoie este canal e se inscreva. Tem alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários, eu vou responder pessoalmente. Até a próxima e vai, fera!